Bom, pessoal, vamos fazer os exemplos então desse assunto do livro. Acompanhe aí comigo um modelo de livro, página 256. Vamos fazer do R1 até o R5. E outro modelo de livro, página 187. Então, força magnética. O R1, ele diz que ele quer que você represente para onde aponta o vetor da força magnética, né, que vai agir sobre uma carga Q, lançada sempre com a velocidade V, numa região onde há um campo magnético já estabelecido. Bom, ele me dá 4 situações para eu resolver no R1. Então, para cada um deles, você vai sempre aplicar a regra da mão esquerda para a gente conseguir identificar o vetor força magnética, que é esse daqui, que está faltando em cada um deles, levando em conta quem tem carga positiva e quem tem carga negativa. Começando pelo item A. Item A, ele me mostra que o vetor campo magnético, que é o indicador, está apontando para cá. Então, o primeiro passo, posicione o seu dedo exatamente alinhado com o que você está vendo aqui na figura. Então, o campo magnético apontando para cá. Ele me deu a velocidade, que é o terceiro dedo, que aponta para cima. Então, está representado assim. E o vetor força é o polegar, que está simplesmente entrando na região da lousa. Como ele está, a carga é positiva, então é isso mesmo, a força magnética estará entrando naquela região. Para representar o vetor entrando, é sempre x. Então, representa aqui, ó, pode colocar em qualquer lugar, x, força magnética. Pronto, exercício A resolvido. Foi isso que ele pediu. Vamos para o B. B, de novo aplica a regra da mão esquerda, só que é outra configuração. O vetor campo magnético continua apontando, que é um indicador, ali para aquele mesmo lado, direção e sentido. O vetor velocidade agora é representou como saindo da folha, ou seja, deixa o indicador posicionado assim, e o velocidade, que é o dedo do meio, simplesmente ele vem e aponta saindo, como ele está dizendo aqui no exercício. Então está saindo da lousa. Logo, a força, que é o polegar, está apontando para cima. A carga é positiva mesmo, então aponta para cima. Essa é a resposta do vetor força magnética. Pronto, segundo resolvido. Vamos para o C. No C agora, o vetor campo magnético está saindo da lousa. Então, o indicador agora posiciona ele saindo pela regra da mão esquerda. A velocidade, que é o dedo do meio, está indo lá para aquele lado, aqui ó, representado, certo? Então, o vetor magnético saindo, velocidade indo para aquele lado, e eu estou vendo o polegar, que é a força, apontar para baixo. Mas, como a carga é negativa, eu tenho que lembrar de inverter o que eu estou achando. Então, se a carga fosse positiva, desenha a força para baixo. Mas como a carga é negativa, a força vai ser desenhada para cima. Então, resposta, força magnética aponta para cima. E o último caso, item D, eu estou vendo vetor campo magnético entrando, vetor velocidade também está entrando, e aí, como os dois estão entrando, o ângulo formado entre os dois é zero. Então, eu tenho que aqui, θ é igual a 0 graus. E cai naquele caso, se os dois vetores estão apontando na mesma direção e sentido, seno de zero é zero, então não vai ter força magnética. Então, simplesmente, não existe força magnética aqui. Você pode colocar que a força magnética é igual a zero e não tem nenhuma representação vetorial porque ela não existe. Zero é zero. Seja a carga negativa ou seja a carga se fosse positiva. Tá? Não faz a menor diferença. Então, o vetor é zero. E esse é o R1. Então, o R1 foi só para brincar com a regra da mão esquerda para vocês começarem a trabalhar ela. R2. O R2 ele fala que o condutor da figura a seguir, de comprimento infinito, como está desenhado, é percorrido por uma corrente de intensidade de 5 amperes. Então, vamos colocar aqui as informações. Eu tenho uma corrente de 5 amperes, então I igual a 5. E aí, o que mais que ele fala? Um elétron
né, representado aqui por E, de carga elementar, é lançado com velocidade v e paralela ao fio, como a gente está vendo realmente os dois na mesma direção e sentido. Utilize μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7, que é a nossa constante de permeabilidade magnética, e utilize a carga elementar do elétron já em módulo como 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que a gente usava lá no começo do curso. E aí, indo para o item A, ele quer que você represente na figura a direção e o sentido do vetor indução magnético B, criado no ponto P, que está distante 4 centímetros do fio, né, que está passando a corrente elétrica, e calcule também o seu valor numérico. Então, primeira coisa, eu tenho um fio conduzindo corrente elétrica, e a gente já viu que todo fio, pelo experimento de Ørsted, ele cria um campo magnético ao redor de si, sempre circular. E ele vai ser dado pela regra da mão direita, aonde o indicador é o polegar, que eu estou vendo exatamente a corrente fazer isso, e ele quer saber no ponto P, que está aqui embaixo, então aplicando a regra da mão direita, vou ficar desse lado, fica mais fácil, polegar está vindo para cá, e como eu quero saber o ponto P aqui embaixo, o vetor estará entrando aqui embaixo. Sai lá em cima, mas no ponto P ele está entrando. Então a primeira coisa que eu faço é a representação do vetor criado pela corrente elétrica, lá no ponto P. E ele está entrando, então eu vejo o rabinho desse vetor. Só que ele pediu também para calcular qual que é o valor dele. Então, olha só esse exercício 2. Ele já está misturando regra da mão direita e depois ele com certeza vai pedir alguma coisa da regra da mão esquerda, porque ele está me dando uma partícula negativa que vai estar viajando aqui perto do fio e vai sentir esse campo magnético gerado pelo fio. E aí vai ter uma força magnética em cima desse elétron. Então, mas primeiro vamos calcular quanto vale essa força magnética. Força magnética não, o campo magnético. Como esse fio é reto e longo, infinito, então eu tenho que usar a formulinha dele, que era campo magnético de fio reto e longo, era μ0 vezes I, dividido por 2π vezes a distância do ponto que você queria saber. Substituindo a constante da permeabilidade magnética no vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que ele diz que vale 5, dividido por 2π vezes a distância, 4 centímetros, passa para metro, então 4 vezes 10 a menos 2. Corta o π com π, corta o 4 com 4, e aí o que sobrou? 5 dividido por 2 dá 2,5. 10 a menos 2 vai subir mais 2. E quando subir mais 2, ele vai encontrar aquele menos 7. Aqui, ó, mais 2. E aí, menos 7 com mais 2, menos 5. Então, 10 a menos 5, unidade de campo magnético, Tesla. Então, ficou 2,5 vezes 10 a menos 5 Tesla, que é o campo magnético gerado por esse fio, né, que está conduzindo aquela corrente elétrica de 5 amperes. E pergunta do item B, o que ele quer saber agora? Ele quer saber, represente na figura agora a direção e o sentido do vetor força magnética sobre o elétron, né, que está passando ali perto, supondo que sua velocidade de lançamento seja igual a 2 vezes 10 a terceira metros por segundo, e calcule também o valor dessa força magnética. Então, de novo, ele quer desenho e quer o valor da força magnética. Então, vamos primeiro fazer o desenho. Vou fazer na cor verde. Tá? Então, agora, eu uso a regra da mão esquerda, porque eu tenho campo magnético, eu tenho velocidade de partícula, partícula negativa, vou lembrar disso, porque é um elétron, e ele quer saber para onde aponta a força magnética. Então, a regra da mão esquerda, FBI, eu tenho o campo magnético, indicador entrando, então vamos posicionar aqui, indicador entrando. Vetor velocidade está indo para aquela direção, então gira aqui a mãozinha para representar campo entrando
velocidade indo para cá, e eu veria a força apontar para cima. Mas é elétron, é carga negativa. Então essa força aponta para baixo, eu tenho que trocar ela. E aí eu represento ela exatamente desse jeito. Força magnética apontando para baixo. Para calcular essa força magnética, que é o item B, é usar a formulinha que acabamos de aprender. Né? Módulo de Q vezes V vezes B seno de θ. Aonde a carga é a do elétron, a elementar, já está em módulo, vai ser negativa, mas se tira do negativo para calcular a força, então fica 1,6 vezes 10 a menos 19. A velocidade, ele acabou de dizer para a gente que é de 2 vezes 10 a terceira. Campo magnético da região, eu calculei no item A, que é esse valor aqui, criado pelo fio, 2,5 vezes 10 a menos 5. E seno de θ, o ângulo formado entre o vetor velocidade e o campo magnético, campo entrando, vetor velocidade vindo para cá, forma 90 graus. Então, seno de 90 é exatamente 1. Então, seno de 90 graus, já coloco aqui como sendo 1, elimina ele. Resolvendo essa continha agora, F é igual 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 1,6 é 8. Então, deu 8. Agora, trabalho dos expoentes. 10 a menos 19 com mais 3 dá menos 16. Menos 16 com menos 5, menos 21. Então, 8 vezes 10 a menos 21 newton. Força magnética é sempre muito baixo mesmo, tá? Então, sempre vai dar a ordem de 10 a menos 19, 10 a menos 21, 10 a menos 23. Sempre vai ser normal encontrar valores desse tipo. E aí, R2 resolvido. Tá pronto. Vamos lá, próximo exercício, R3. O R3, já fiz o desenho aqui também adiantado, que ele fala que uma câmara de bolhas é um dispositivo que torna visível as trajetórias das partículas atômicas. Na região da câmara existe um campo magnético perpendicular ao plano, certo? E saindo do papel. Na verdade, como representado da maneira esquemática, na verdade ele desenhou o campo magnético com um xizinho e esse campo magnético está entrando no papel, né? Porque xizinho é a parte de trás do vetor. Então eu estou vendo esse campo magnético entrando no papel. Ele fala que um feixe de partículas, né, tem seu vetor velocidade valendo v, como ele indicou aqui, e ao entrar na câmara, simplesmente houve 3 caminhos aí que essas partículas fizeram. E ele quer saber que tipo de partículas são essas, para subir, para ir reto ou para descer, entre um próton, que tem carga positiva, um neutrino, que não tem carga, e um elétron, que tem carga negativa. Bom, para começar a resolver esse exercício, eu já vou direto no neutrino. Porque essa partícula aqui, quando entrou na região do campo magnético, ela não desviou. Então, se ela não desviou, e ela tinha velocidade, tinha campo, né, e não era 0 graus, e ela tem carga, aliás, a única opção que falta é ela não ter carga. Então, o neutrino, obrigatoriamente, por não ter carga, não sofre desvio. Então, essa partícula 2, eu sei que é um neutrino que tem carga 0. Agora, eu preciso saber quem é próton, quem é elétron, entre subir e descer, e quem vai me dizer isso é a regra da mão esquerda. Então, indicador campo magnético, que está entrando na folha, velocidade sempre indo para cá, das 3, e eu estou vendo força magnética para cima, se a carga for positiva. Então, quem subiu foi a 1. Então, se ela é positiva, porque a regra da mão esquerda está aplicada certinha, então, simplesmente, só pode ser o próton, essa daqui, que tem carga positiva. Neutrino, carga 0. Tá? E, consequentemente, essa vai ser o elétron. Mas a gente faz a regra da mão esquerda de novo. Ó, campo entrando, velocidade indo lá para frente e regra da mão esquerda, a força para cima. Mas se ela tiver carga negativa, a força aponta para baixo. Eu vejo ele descer.
Então, esse daqui é o elétron. E elétron, carga negativa. Então, resolvido o exercício 3. Vamos fazer o 4. Fazer o R4 aqui, ó. O R4 ele fala que uma partícula com carga positiva é introduzida em uma câmara de bolhas também com velocidade de 3 vezes 10 a 9 metros por segundo, perpendicularmente ao campo magnético B daquela região, como mostra a figura, e considera esse campo valendo 1 Tesla. Ele quer saber a relação, e ele fala também que a relação entre a carga e a massa da partícula é igual a 1. Então, o que ele está mostrando aqui para a gente? Então, vamos fazer o desenho. Esse é o desenho da situação que ele deu, onde o campo magnético está saindo, certo, da região. A partícula está aqui e está com a velocidade apontando para cá. Então, isso foi o que ele deu para a gente. Valores numéricos. Velocidade igual a 3 vezes 10 a 9 metros por segundo. Campo magnético, ele já disse que vale 1 Tesla. E ele me deu a relação entre carga e massa. Então, dividindo Q por M, que é a relação entre carga e massa, isso vale 2 vezes 10 a 11 na unidade de Coulomb por quilograma. E aí ele quer saber, represente a representação gráfica do vetor força magnética que atua na partícula. Então, regra da mão esquerda para a gente saber para onde aponta essa força magnética do vetor. Então, vamos lá. Regra da mão esquerda, campo magnético está saindo. Então, agora o vetor vou ter que sair, aponta para cá, saindo da lousa. Velocidade, que é o dedo do meio, está apontando para lá. Eu giro o dedo sem mexer o campo magnético, apontando para lá. E eu estou vendo a força magnética apontar para baixo. A partícula, ele já disse que é positiva, então a força magnética aponta para baixo mesmo. Então, representação aqui, força magnética apontando para baixo. Então, é o que eu tenho de informação. Segunda pergunta. Qual é o tipo de movimento descrito pela partícula? Como a partícula está no campo magnético e ela tem velocidade, é aquele caso que ela vai ficar rotacionando. Então, vai ser um movimento circular uniforme. Então, esse é o tipo. Vamos colocar aqui item B. Vai ser um movimento circular uniforme. Que ela fica orbitando aquela região. E, pergunta do item C, ele quer saber qual é o raio da trajetória da partícula no interior da câmara. Então, qual é o raio que essa partícula vai ficar descrevendo ali no movimento circular? Lembra que essa formulinha do Habibs. Então, raio, Habibs, mi, v, 1, ki, b, certo? mv, kb. E aí, para achar o raio, eu vou substituindo os valores que eu tenho. Eu vou ter um problema, porque a fórmula ela me dá massa dividido pela carga. E o enunciado me deu carga dividido pela massa. Ou seja, eu vou ter que trocar, eu vou ter que fazer o inverso. Então, nesse valor aqui, simplesmente, eu troco tudo. Como na fórmula é massa por carga, eu inverto. Então, aqui fica massa dividido por carga. Só que se eu troco aqui de lado, eu também tenho que trocar esse. Então, esse 2 vezes 10 a menos 11 que está em cima, vai para baixo. Então, fica 2 vezes 10 a 11 lá embaixo. Então, troco o primeiro termo e troco o segundo também para eu conseguir fazer a substituição aqui na fórmula, porque eu não sei quanto é a massa nem quanto é a carga. Eu só sei que a divisão dos dois tem que dar isso. 1 sobre 2 vezes 10 a 11. Então, no lugar disso daqui, coloca esse valor. 1 dividido por 2 vezes 10 a 11. Velocidade, ele me deu 3 vezes 10 a 9. Eu tenho. E o campo magnético é 1 Tesla. Então, bem fácil de fazer a conta. Resolvendo agora essa continha,
eu tenho que 3 dividido por 2 é 1,5. Agora os expoentes, 10 a mais 11 está embaixo, então ele vai subir para cá como sendo menos 11. Lembra de quando sobe, sinal contrário. Menos 11 com mais 9, eu tenho 10 a menos 2. Então, resposta, raio é igual a 1,5 vezes 10 a menos 2. Unidade de raio é sempre metros. Ou, se eu quiser converter, isso aqui dá 1,5 centímetro, tá? Se eu substituir o 10 a menos 2. Ou deixo em metro, que é o oficial, né? 1,5 vezes 10 a menos 2 metros. E aí, R4 resolvido. Para encerrar, vamos fazer o R5, onde ele também mistura coisas que a gente já aprendeu. Então, vamos fazer aqui o R5. E o desenho, né, de uma placa capacitiva que ele desenha aqui para a gente. Então, aqui tem cargas positivas e aqui embaixo cargas negativas. E, novamente, eu tenho um elétron circulando a região, né, com uma velocidade para cá. Bom, vamos ver o que ele fala aqui de informação. Ele fala que existe um elétron com velocidade, então está aqui nesse cantinho, velocidade igual a 2 vezes 10 a 7 metros por segundo, e que penetra em duas placas eletrizadas, né, dispostas paralelamente, separadas a uma distância de 20 milímetros, então a distância dela 20 milímetros. Lembra que eu tenho que trabalhar em metros, então já substitui isso, certo? Deixa essa distância entre as placas como sendo 20 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Já deixa convertido. E fala que existe uma diferença de potencial elétrico entre as placas de 300 volts. Diferença de potencial é a tensão, então a gente representar pela letra V ou letra U, né? Isso é igual a 300 volts. E ele quer que você determine o módulo do vetor indução campo magnético, que deve ser aplicado na região entre as placas, para que o elétron faça um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, essa questão ela mistura coisas que aprendemos agora nessa aula, que é a força magnética, com coisas que aprendemos lá no começo do curso, que é a força elétrica. Porque eu estou dentro de uma placa capacitiva e simplesmente eu vou introduzir o campo magnético lá dentro para que o que eu quero é que essa partícula continue em linha reta. Mas eu vou ver que eu tenho problemas acontecendo ali. Qual é o primeiro problema? Como essa partícula elétron tem carga negativa e ela está numa região com campo elétrico, simplesmente ela vai ir para uma direção, ou ela sobe ou ela desce, que a gente vai descobrir agora. Desenho do campo elétrico. O campo elétrico é sempre da carga positiva para a carga negativa. A carga positiva produz o campo, é onde nasce, carga negativa é onde eles morrem. Então, o sentido do vetor campo elétrico é de baixo para cima, do positivo para o negativo. Para onde aponta a força elétrica que vai aparecer nessa carga? Lembra que ele é um elétron negativo, ele vai querer subir para o positivo ou vai querer descer para o negativo? Lembra que negativo atrai positivo e negativo repele negativo. Então, a força elétrica que existe nele vai apontar para cima. Então, aqui eu tenho uma força elétrica apontando para cima. Certo? Está meio feio aqui, deixa eu dar uma apagada. Então, vamos lá. Eu tenho aqui força elétrica apontando para cima. Isso é o que está acontecendo eletricamente. Porém, eu não quero que ele faça essa curva. Eu quero que ele continue em linha reta. E para isso ele fala, ó, eu posso criar um campo magnético. Para onde eu aponto esse campo magnético? Para que alguma coisa neutralize essa força elétrica e simplesmente uma força mate a outra e ele continue indo em linha reta. Como eu vou adicionar um campo magnético, essa força vai ser de origem magnética. Então, vamos fazer aqui com a caneta de cor verde.
eu simplesmente preciso gerar uma força magnética para baixo para anular a força elétrica que eu já vi que está para cima, e para que essa força magnética atue para baixo, vamos descobrir para onde que eu tenho que criar o campo magnético nessa região. Regra da mão esquerda. O que eu tenho de informação? Eu quero que o campo magnético aponte para baixo. Então já mexe aqui o polegar da força todo para baixo. O dedo do meio é a velocidade. Então já coloco a velocidade indo para aquele lado, que é o vetor que ele me deu. Força magnética para baixo, dedo do meio velocidade para aquela direção. E eu estou vendo o campo magnético, que é o indicador, saindo da lousa. Mas a carga é negativa, é elétron. Então tem que lembrar que, como é negativo, esse daqui vai ser trocado. Então ele vai entrar. Então, para eu gerar essa força magnética em cima dessa carga negativa, o campo magnético aqui dentro tem que ser entrando. Certo? Invertendo o lado da mão esquerda. O dedo, né, da mão esquerda. E aí eu respondi já a primeira parte da pergunta, que é para onde aponta esse vetor campo magnético. Aponta entrando, tem que apontar entrando. Então segue essa linha de raciocínio. Tá? Primeiro eu mapeei o elétrico, para anular o elétrico eu fui atrás do magnético e agora eu concluí que o magnético tem que entrar nessa região. Mas ele me pede também para que a gente calcule o valor desse campo magnético. Então, quanto vale o campo magnético? Para calcular o campo magnético, simplesmente eu vou igualar as forças. Porque já que eu quero que a partícula venha em linha reta, eu tenho que garantir que a força elétrica tem que ser exatamente igual à força magnética. Força elétrica eu calculava, tinha aquela fórmula enorme e tinha aquela mais compacta que era o campo vezes a carga, no caso aqui é a carga do elétron, que ele está se movimentando. E isso vai ser igual à força magnética, que a gente acabou de aprender, que é Q, V, B, seno de θ, só que como o ângulo formado entre o vetor velocidade e o campo magnético 90 graus, eu já nem vou colocar o seno de θ ali, porque vai ser 1, então não faz parte da conta. Posso cancelar carga do elétron com carga do elétron, e eu tenho a relação de que E é igual a V vezes B. Campo elétrico, eu preciso calcular o valor numérico dele, porque a velocidade ele me deu. Tá aqui já. Essa é a pergunta do exercício, que é quanto vale o campo magnético. O campo elétrico, eu tenho dados para achar quanto ele vale. Eu tenho que lembrar que a formulinha do campo elétrico era igual, como ele é medido em volts por metro, então é igual a tensão, DDP, dividido pela distância, que é o metros. Então, o volts, ele me disse, as placas têm 300 metros. Desculpa, 300 volts. E a distância entre elas é de 20 vezes 10 a menos 3 metros. Então, 20 vezes 10 a menos 3 metros. Bom, dá para resolver isso daqui. Corta esse zero com esse zero. 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, isso aqui vai dar 15. Esse 10 a menos 3 sobe positivo. Então, fica 10 a mais 3. E unidade de campo elétrico, não vai esquecer, é volts por metro. Vou colocar aqui embaixo, que não cabe ali. Então, volts por metro, unidade de campo elétrico. Agora, como eu achei o campo elétrico, eu posso voltar para essa fórmula e substituir as coisas. Onde E é igual a V vezes B. Como eu quero achar o valor de B, passo o V dividindo. Então, B é igual a E dividido por V. Campo elétrico, acabei de calcular. 15 vezes 10 a terceira. Velocidade, ele me deu 2 vezes 10 a sétima. Faz a divisão, 15 por 2, 7,5. Expoente, 10 a mais 7 embaixo, vai subir aqui menos 7. E menos 7 com mais 3 dá menos 4. Então, 10 a menos 4, unidade Tesla. E esse é o valor do campo magnético, então, que tem que ter naquela região e apontado para essa direção e sentido,
para que eu consiga fazer esse elétron ir em linha reta até o final da placa e não sofrer as consequências da força elétrica, ok? Então é isso, estudem direitinho esses exemplos. E vocês estão vendo que está misturando tudo. Isso é o eletromagnetismo, que eu misturo conceitos de magnetismo, que a gente está aprendendo agora, com coisas de elétrica que a gente aprendeu há muito tempo atrás. E daqui para frente é só esse bolo. Então não lembra muito das outras aulas, dá uma revisada, dá uma relembrada, porque vai precisar. Vocês já estão vendo, está tudo junto e misturado. Tchau, tchau, até a próxima.